Oi, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre as 7 leis do silêncio. Eu, Bispa Fernanda Hernandes, sempre trago para você conteúdos para te levar mais perto de Deus aqui na nossa Rede Gospel de Comunicação e para você também que me acompanha nas redes sociais. Você já ouviu falar das 7 leis do silêncio? Você é do tipo dessa pessoa que gosta de resolver as coisas na hora? Ou você é daqueles que deixa tudo para evitar conflitos? Diante daquela confusão, começou aquela bagunça, você é daqueles que é o homem invisível, a mulher invisível, que desaparece, ninguém sabe como, ou você é aquele que vai para cima, quer resolver? Olha, eu quero dividir com você aquilo que eu aprendi ao longo da minha caminhada, que muitas vezes sair de cena nem sempre é fugir do problema. É uma saída estratégica para que aquele conflito não se transforme num problema sem solução, numa grande guerra. Nós sempre ouvimos nas ministrações o quanto as palavras têm poder. As palavras são poderosas, a gente sabe disso. Mas você sabia que o silêncio também é muito poderoso? Para mim, o silêncio é o esconderijo dos sábios. Salomão deixou 3 versículos que eu quero dividir com você, que sintetizam muito bem a mensagem que hoje eu quero transmitir para você nesse vídeo. Anota aí, Provérbios 17, 28. O sábio Salomão disse: até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. É ou não é? Quando a nossa boca está fechada, ninguém sabe se você é um expert do assunto ou não. Agora, às vezes, você começa a abrir a tua boca, falar sem pensar, e ali está se expondo ou gerando confusão. Então guarda esse conselho de Salomão. Às vezes você fala demais, até o tolo, se ficar quieto, se passará por sábio. Outro conselho de Salomão diz o seguinte, também no livro de Provérbios, que tem vários provérbios de sabedoria, você pode ler o livro de Provérbios, 21, 23 diz assim: o que guarda a boca e a língua, guarda das angústias a sua alma. Pare e pense um pouco sobre isso. Quantas angústias você trouxe por causa de uma palavra dita numa hora errada? Sabe aquele negócio? Se eu pudesse, eu voltaria atrás do tempo e não teria dito aquilo que eu disse. Porque às vezes uma pequena farpa ali, uma pequena faísca está gerando um grande incêndio. E também Salomão deixou para nós, em Provérbios 10, 19, outro conselho muito sábio. Na multidão de palavras não vai faltar pecado, mas aquele que refreia os seus lábios é sábio. Bom, agora que você já ouviu esses conselhos, já aprendeu com a sabedoria bíblica, como você vai saber qual é o momento perfeito de você entrar no modo silencioso? Então hoje eu separei para você as 7 leis do silêncio. Presta atenção junto comigo. Primeira lei do silêncio: no lugar da fofoca, escolha o silêncio. Se for para falar mal de alguém ou levar o mal adiante, é melhor que você permaneça calado. Provérbios também nos diz: quem muito fala, trai a confidência, mas quem merece confiança, guarda o segredo. A fofoca é um comportamento terrível. Olha, fofoca arruína a reputação de pessoas sérias. Ela faz mal para quem pratica e para a vítima de quem sofre também esse tipo de comportamento. Sem contar, cá entre nós, que é uma grande perda de tempo. Vamos arranjar mais o que fazer. Segundo uma pesquisa publicada pela revista científica Social
Physiological Science, as pessoas gastam em média 52 minutos do seu dia com fofocas e depois não quer ser chamada de fofoqueira. Segundo a lei do silêncio, quando você estiver com raiva, escolha o silêncio. Diante da raiva, o nosso cérebro produz o cortisol, é um hormônio que é liberado na situação do estresse. Além de gerar uma baixa imunidade, ele suprime as atividades dessa parte tão importante aqui do seu córtex pré-frontal, que é a área responsável pelas suas melhores decisões. Qual que é o resultado disso? Você deixa de ter a percepção correta dos fatos e debaixo desse estresse vai tomar decisões baseado nas suas emoções. No momento de raiva, gente, não tome decisões importantes de maneira alguma. No momento de raiva, é importante que você pratique aquilo que eu sempre falo, a lei dos 20 minutos. Sabe esse hormônio que foi liberado? Ele vai demorar 20 minutos no mínimo para ele ser eliminado da sua corrente sanguínea. E nesses 20 minutos você está debaixo do efeito desse pico de hormônio. Então, quando você sentir que você está alterado, pode olhar no relógio e praticar a lei dos 20 minutos. Depois de no mínimo 20 minutos, aí sim você pode retornar à situação já com sabedoria, já recomposto para resolver aquilo que precisa ser resolvido. Isso vale também para o outro. No momento que você vê que o outro está alterado, não queira explicar que o focinho do porco não é tomada. Por mais que você tenha razão, a pessoa está na tela preta, ela não vai entender. Espere esses 20 minutos, deixa a pessoa se acalmar, sai da situação, volta daqui a pouco e volte então a conversar para resolver esse problema. Se lembre de uma coisa, os princípios espirituais, eles estão aí para nos proteger. Em Tiago 1,19 diz assim: sabeis isso, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar, e tardio também para se irar. Vamos esticar a corda desse pavio. Efésios 4:26 também diz assim: irai-vos, mas não pequeis, e não se ponha o sol sobre a sua ira, e nem deis lugar ao diabo. Eu vou te dizer uma coisa. Se existe um princípio poderoso bíblico, é esse. Por mais que algo tenha acontecido, por mais que situações de divergência ou problemas sérios tenham acontecido no teu relacionamento com pessoas que realmente são verdadeiramente importantes para você, não permita que o sol se ponha sobre a tua ira. Não leve essa ira para o teu travesseiro, para a tua hora de dormir. Nem que seja por 5 minutos, faz uma trégua. Olha, a gente vai aqui conversar porque a gente não vai deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. E se precisar, amanhã a gente volta a resolver essa situação. Mas vamos fazer uma trégua de paz. Vamos respeitar esse princípio bíblico. Por quê? Porque aí você não vai dar lugar ao diabo. Do contrário, quando você deita e dorme debaixo dessa ira, você mesmo está convidando o próprio diabo para entrar nessa relação com toda a sorte das suas imundícias, que é a raiva, a discórdia e todos os frutos da carne que estão descritos em Tiago. Por isso, para uma relação saudável, esse princípio espiritual é regra básica de uma relação forte e inabalável. Guarde isso no teu coração. Terceira lei do silêncio. Em vez de você ofender o outro, na hora da querer machucar, escolha, mais uma vez, o silêncio. É uma questão de bom senso, é uma questão de respeito. Antes de você falar, pense um pouco nas marcas que essas palavras podem deixar nos teus filhos, no teu marido, nos teus companheiros. É muito importante você lembrar
que ofender não é só xingar, mas é também diminuir o outro com as suas indiretas, as suas insinuações, as suas acusações, colocando ou duvidando do potencial, da capacidade do outro. E se o outro te ofender primeiro? Vamos ver o que a Bíblia diz? 1 Pedro 3 diz assim: mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenha medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Porém, isso façam com educação e respeito e tenham sempre a consciência limpa. Assim, quando vocês forem insultados, os que falarem mal da boa conduta de vocês como seguidores de Cristo ficarão envergonhados. É nessas horas que a gente precisa dar o nosso verdadeiro testemunho cristão. Com certeza, quanto mais você optar por esse caminho, mais ele vai ser um hábito, um companheiro, um caminho fácil de se trilhar, porque ele se tornou um caminho conhecido por você. Quarta lei do silêncio é: quando você não souber os dois lados da história, escolha o silêncio. Sabe por quê? O History Channel fez uma experiência muito interessante. Eles colocaram um casal de atores no meio de um restaurante para fingir, para simular uma briga. No final da encenação dos dois, a equipe de reportagem perguntou para todos os clientes do restaurante o que tinha acontecido ali. Sabe o que é impressionante? É que nenhum relato foi igual ao outro. Nenhum dos entrevistados contou a história exatamente como aconteceu. E todos, sem exceção, exageraram em alguns pontos da história. Alguns até colocaram palavras que nem foram usadas pelos atores. E por que isso acontece? Porque está cientificamente comprovado que as nossas emoções, elas vão afetar de fato a nossa percepção. A quinta lei do silêncio. Em vez de mentir, escolha o silêncio. Quem mente sempre vai enfrentar uma consequência muitas vezes desastrosa e muitas vezes irreversível, que é a desconfiança. Mesmo quando você estiver falando a verdade. Conhece aquela história do menino que ficava gritando toda vez: "Estou sendo atacado por um urso, estou sendo atacado por um urso". Ele era um pastor de ovelhas. E aí corria toda a aldeia e ia lá socorrer. Quando chegava, eu estava brincando. E aí um belo dia, ele estava lá cuidando das suas ovelhinhas e realmente veio um urso enorme atacar as ovelhas dele. E o pastorzinho começou então a gritar: "Estou sendo atacado por um urso, estou sendo atacado por um urso". Ele já tinha mentido tantas vezes que a aldeia inteira, mesmo sabendo que ele estava em perigo, não se importou de ir lá socorrer ele. O que aconteceu? O urso não só o feriu, como matou algumas ovelhas. E aí quando ele chegou na aldeia, já ferido, com as suas ovelhas machucadas, as pessoas falaram: "Puxa, por que você não gritou por socorro?" E ele falou: "Eu gritei, mas ninguém veio me socorrer". É assim, quando você escolhe o caminho da mentira, você mente tantas vezes, você cai no descrédito, que às vezes numa situação em que você vai realmente precisar que a pessoa confie em você, você não vai ter essa confiança construída para que você seja socorrido ou seja suportado numa situação em que, mais do que palavras ou fatos, a pessoa precise da sua credibilidade. E no final, a verdade sempre vai vir à tona, porque mentira, gente, tem perna curta. Lucas 8,17 diz assim: "Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz". Então, uma hora, isso vai aparecer. Sexta lei do silêncio. Se for para abrir um segredo, principalmente dos outros, escolha o silêncio.
Se lembre que quando alguém te conta um segredo, ele não passa a ser seu, continua sendo da pessoa. Em relação aos seus segredos, aos seus sonhos, também lembre-se disso, que confiança é um investimento e muitas vezes de grande risco. Antes de você contar os seus maiores sonhos, peça sabedoria e discernimento para Deus, para ver se essa pessoa não vai roubar os teus tesouros. Guarde esse princípio espiritual, porque onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. E Provérbios também diz, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Inclusive tem um rei na Bíblia que ele abriu todos os tesouros dele e aí no dia seguinte os inimigos vieram e roubaram tudo. E aí o profeta falou, não tem nada que eu possa fazer, porque você mesmo mostrou aos seus inimigos todos os teus tesouros. Então a Bíblia diz, guarde bem o teu tesouro para que ninguém roube a tua coroa, e rouba mesmo. E 7, minha última lei do silêncio, se você não puder ajudar, escolha o silêncio. Para de ser aquele que vai criticar, que vai julgar o outro. Não julgueis para que não sejais julgados. Se você não faz parte da solução, também não faça parte do problema. Essas são as 7 leis do silêncio. Espero que faça muito bem para a tua caminhada e que você consiga gradativamente incorporar no seu dia a dia, no seu lifestyle, cada uma delas para uma vida de mais sabedoria, de mais paz e que você possa promover isso também para quem convive com você e está ao seu redor. Eu, Bispa Fernanda Hernandes, vou ficando por aqui na programação da Rede Gospel de televisão e de rádio. Para você que me acompanha nas redes sociais, se você quiser rever esse conteúdo, lá no YouTube, Fernanda Hernandes Oficial, você pode rever, ouvir e reassistir. Eu vou ficando por aqui. Para você eu deixo aquele beijo e fique na paz.